Bom dia. Pessoal, o governo do Tocantins tem equívocos monumentais. Uns equívocos que são propositais, outros não. A grande maioria não. A grande maioria é porque o Mauro Carles pegou aí uma bomba e está tentando administrar. Ele está empurrando aí muita coisa, mas ele pegou realmente uma bomba que não é de hoje, de mais de 10, 15 anos aí, de aumento de salário de servidor, gastos exagerados e coisa e tal. Isso você sabe. Agora ontem, por exemplo, o INPE divulgou o índice de desmatamento no ano no Brasil. Nos estados da região norte não aparece o Tocantins dentre os que mais desmataram. E por que eu falo isso? Veja bem, o governo foi bastante criticado há mais ou menos uns 3 ou 4 meses, quando se descobriu que o governo tinha liberado licença, 500 licenças de desmatamento, não é verdade? E aí, a impressão que tinha, para o cidadão comum, lógico, é que o governo estaria incentivando o desmatamento. Os resultados ontem do INPE indicam que não, que a ação do governo não foi equivocada, ou seja, e que, veja bem, a lógica do governo era o quê? Era que quanto mais tivesse licença de desmatamento, mais o governo teria o controle sobre o desmatamento. Isso é muito óbvio. Se o governo liberou a licença, então o governo tem a obrigação de fiscalizar. Diferente daqueles desmatamentos em que não tinha licença, evidentemente, isso é lógica. O resultado está aí. Ontem, que as pessoas, os veículos de comunicação que desceram ao sarrafo do governo muito apropriadamente na época, né, porque 500 licenças de desmatamento, não deram uma linha sobre isso. Deveria, não é verdade? Porque comprovou aí que, veja bem, que as 500 licenças de desmatamento, se esse é o número mesmo, elas funcionaram não como uma abertura para desmatar de forma ilegal e exagerada, mas para controle dos desmatamentos que pudesse vir a existir. Isso é uma decisão acertada. Ontem o governo tomou outra decisão acertada. Ontem o Mauro Carles foi lá a Mateiros e São Félix entregar títulos de propriedade. O que está acontecendo? O governo, junto com o Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, junto com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, está regularizando as propriedades do Estado dentro desse programa aí do Tribunal de Justiça. É um negócio importante porque lá em Mateiros, por exemplo, dentro do Jalapão, as pessoas que quisessem investir em Mateiros não podiam investir porque ali as pessoas não tinham título de propriedade. Como é que se vai montar um hotel, financiar um hotel numa cidade que você não pode registrar o seu hotel para poder pegar o financiamento? Não tem como, não é verdade? Há a perspectiva de o governo fazer a mesma coisa em São Félix do Jalapão até o final do ano. Eu conversei com o secretário do governo ontem, ele me disse que o governo quer, até o final do ano, entregar os títulos de propriedade na cidade de São Félix, ali dentro do Jalapão, onde as pessoas estão investindo no tapa, sem título de propriedade oficial. Então, estão, evidentemente, sem acesso a investimentos e a financiamentos bancários. Como é que um cidadão empresário de São Paulo, vai construir um hotel em São Félix se ele não tem o título do imóvel, não tem o título registrado do imóvel? Não pode. Então, é uma ação positiva do governo que o Mauro Carles está tomando na prática, ou seja, muito governador falou isso, mas ficou só na retórica e não colocou isso na prática. E o Carles parece, pelo que se fez essa semana, que está com essa preocupação e está agindo pragmaticamente quanto a isso. Agora tem outra questão que o Carles não tem controle. Por exemplo, esses municípios do Estado que foram criados depois da criação do Estado, ou seja, são uns quase 40 e tantos municípios, eles estão completamente irregulares. Por quê? Eles foram criados sem cumprir a determinação da lei naquela época. Então a lei exigia o plebiscito para depois de fazer a divisão dos municípios, ou seja, para que um município fosse desmembrado de outro. Então, e não se fez nada disso. Foram criados mais de 40 municípios na canetada. O Supremo Tribunal Federal já alertou o governo do Tocantins, o Tribunal de Contas da União já alertou o governo e os deputados, já alertou os municípios. Por quê? Qualquer hora dessa, eles decidem não repassar o VFPI para esses municípios, é mais de 40, por quê? Porque eles não foram legalizados, eles foram criados na marra, no tapa,
sem qualquer cumprimento de legislação. E esse pepino está aí para os governadores e os deputados organizarem e solucionarem. Mas eles não dão nem tchum para você que está aí numa dessas cidades. Por exemplo, Sucupira é uma delas. São 40 municípios do estado, aqueles pequenininhos que Siqueira Campos e Moisés Avelino aí criaram sem cumprir a Constituição Federal. Um bom dia para você.